Fala galera, aqui quem fala é o Mitsu, do canal Somos Cristãos, e hoje o tema deste vídeo é sobre por que eu abandonei o fisiculturismo como cristão. Então você que está assistindo esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário abaixo de sugestões, dúvidas, críticas e compartilhe esse vídeo para pessoas que possam ser relevantes a assistir esse vídeo. Então segue a vinheta e vamos para o vídeo. A primeira coisa é por que eu fui para o fisiculturismo. E a primeira coisa que eu quero contar para que vocês entendam é que a minha infância, primeiro, para você entender o porquê de você fazer uma coisa, você tem que entender como te leva a essa ação ou a esse comportamento. E para que vocês entendam isso, eu preciso olhar para a minha infância, ou seja, olhar para o meu passado. Na minha infância, eu fui uma pessoa muito rejeitada em questões de aparência, principalmente. E eu era uma pessoa muito magra, eu tinha 1,72 m e 50 kg, ou seja, eu era uma pessoa esquelética, raquítica. Quando você me colocava perto de uma outra pessoa de aparência normal, eu atraía muita atenção para pior, porque eu era muito magro. Isso fazia com que a minha autoestima fosse baixa, eu me sentisse completamente sem valor, feio. E o que aconteceu? Que com o passar do tempo, chegou um momento que eu comecei a fazer academia, judô, natação e comer. Toda a grama de massa muscular que eu ganhasse, ela viesse de uma forma seca. E para uma pessoa que era raquítica começar a desenvolver um corpo, isso começou a atrair o olhar e chamar a atenção de algumas pessoas. E, consequentemente, elogios vinham, eu era notado. E com o passar do tempo, e eu me desenvolvendo, o meu corpo se desenvolvendo também, fez com que todos aqueles elogios, eu comecei a ficar muito animado, e isso começou a fazer com que eu mergulhasse na questão de academia. Eu achei que aquele era meu propósito, era o caminho que eu queria seguir. Era tudo envolvendo academia, musculação, porque era o máximo. Então tudo isso foi fazendo com que eu vivenciasse uma fase de autoimagem, autoaceitação, de aparência muito interessante aos olhos das pessoas. Eu só recebia elogios. Uma vez veio um curso para minha cidade, eu conheci um atleta de fisiculturismo, fui apresentado ao esporte, comecei a me interessar e falei assim, vou ser um fisiculturista. Comecei a me preparar, fui à competição, comecei a usar anabolizantes e meu corpo começou a se elevar e a se destacar mais ainda. E eu entendi que quando eu era um fisiculturista, mais olhares vinham para mim, começava a ser referência na minha cidade, mais pessoas praticantes de musculação começavam a atrair olhares para mim, querendo dicas, querendo várias coisas. Enfim, eu comecei a ficar mais popular e tudo isso foi alimentando a minha imagem, o meu ego. E isso é uma certa, vamos dizer assim, você fica dopado, porque é o máximo, você acha isso incrivelmente fodástico. E o que aconteceu até um certo ponto? Eu não era cristão, eu era praticamente um ateu, porque eu não cria em Deus, eu não tinha nenhum vínculo, por mais que eu era batizado no catolicismo e tudo mais, não era praticante. E foi aí que eu conheci uma igreja evangélica. Eu comecei a conhecer a Deus, realmente, comecei a ter experiências com Deus. E essa coisa do anabolizante do fisiculturismo começou a entrar em choque, porque eu não tinha conhecimento de nenhum cristão fisiculturista e nada. E isso começou a me incomodar. Eu comecei a ter um contato com oração e comecei a orar muito em relação a isso. E quando eu resolvi batizar, eu lembro que me veio no coração que eu não podia mais usar anabolizante, porque não era certo.
porque eu era uma pessoa que estava viciada ao culto ao corpo. Eu idolatrava meu corpo, ou seja, o meu corpo era o meu Deus. Só que quando eu comecei a conhecer o verdadeiro Deus, isso entrou em choque. Eu precisava colocar o verdadeiro Deus, o meu Pai Celestial, acima de todas as outras coisas. E aí eu precisei e eu senti que eu deveria parar de usar anabolizante para fazer o meu batismo, descer nas águas. E aí veio, eu conversei com um líder de jovens naquela época, conversei com um pastor, e aí eu entreguei, realmente peguei todos os anabolizantes que eu tinha, eu dei embora, não dei para ninguém, eu joguei no lixo. E aí aconteceu o processo do batismo, e depois de uma semana eu tive uma confirmação de Deus poderosíssima, que eu entendi que não era mais para mim usar anabolizante. E toda aquela questão de eu ser fisiculturista, eu acabei me tornando um escravo das coisas que eu precisava fazer, ou seja, do treino, da alimentação e dos anabolizantes. E não tinha mais como eu idolatrar o meu corpo, ou seja, a idolatria ao corpo é um pecado e no meu caso eu idolatrava o meu corpo. Então eu tive que escolher, no qual com certeza escolhi adorar a Deus e eu precisava abdicar do uso dos anabolizantes e toda aquela questão que envolvia o fisiculturismo, porque além de eu idolatrar meu corpo, o meu desejo era que as pessoas também idolatrassem o meu corpo, cultuassem o meu corpo. E essa é uma visão completamente deturpada, uma visão negativa, é uma visão que todo cristão deve abdicar, deve negar. E mais uma coisa que aconteceu, que quando eu era um fisiculturista, eu tinha muito a questão da aprovação das pessoas, ou seja, ser aceito pelas pessoas. E então o que acontecia? Eu constantemente publicava fotos minhas sem camiseta, do meu corpo, dos meus músculos nas redes sociais, com o objetivo das pessoas curtirem e a quantidade de curtidas, a quantidade de comentários, tudo isso fazia com que eu tivesse uma necessidade de ver, de postar foto, de ver quantas curtidas eu recebia em cada foto. Isso começou a ficar uma fixação para mim e eu comecei a ficar muito pilhado nessa situação. Não é errado você postar uma foto sua, de você olhar assim e ver que a sua foto teve um bom engajamento ou várias curtidas. Mas quando você coloca isso como uma fixação, como uma obsessão principalmente, não é saudável, porque você acaba vivendo em função disso também. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, me batizei e comecei a e me tornei uma nova criatura em Cristo, essa questão da aceitação dos outros começou a cair por terra na minha vida. Eu não precisava mais da aceitação dos outros, porque eu já entendia que quem precisa me aceitar é Deus, e Deus ama cada um de nós da forma que nós somos, com a aparência que nós temos. Ele não liga se você é musculoso, se você é gordinho, se você é magrinho, se você... Enfim, Ele não liga para a sua aparência. O que Ele mais almeja e o que Ele mais deseja é o relacionamento conosco e essa comunhão de filho com o Pai Celestial. Então, toda aquela questão da aceitação que eu precisava, não tinha mais necessidade. Eu comecei a parar de postar fotos sem nenhum propósito, ou com esses propósitos de curtida, de mostrar meu corpo. E aconteceu que então eu fui vivendo a minha vida cristã e a cada dia tendo mais maturidade e me avançando, desenvolvendo mais
um conhecimento bíblico e entendendo mais o que tem dentro de mim, os valores que eu tenho e o que eu posso oferecer para as pessoas. E por fim, depois de 5 anos, o que mudou foi que eu me tornei uma pessoa livre, não mais escravo do meu corpo. Hoje eu domino o meu corpo, eu faço o que eu bem entendo, ou seja, eu controlo o meu corpo, controlo a minha alimentação. Outra coisa que mudou demais na minha vida foi o meu comportamento, porque o fisiculturismo e os anabolizantes me levavam a outros tipos de influência e pensamentos que faziam eu agir e me portar de outra forma. E saindo desse mundo, eu pude me tornar uma pessoa melhor, mais tranquila, mais amigável, mais descontraída, não ligando muito para essa questão da aparência. Eu era uma pessoa muito crítica. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Novamente, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe para as pessoas que são importantes para você. Deixe abaixo nos comentários dúvidas, sugestões, críticas. Vamos interagir e até o próximo vídeo.